Queridos alunos, prazer estar com vocês novamente. Estamos dando início à nossa 8ª sessão de Teoria Geral do Processo. Meu nome é Hugo Filardi, sou professor da Faculdade Nacional de Direito, a gloriosa UFRJ. Saudade de estar com vocês na Rua Moncorvo Filho, mas estamos próximos por intermédio desses vídeos que estão sendo semanalmente postados no meu canal no YouTube. O canal já é de conhecimento de todos vocês, é o Hugo Filardi, e estou à disposição para tirar qualquer tipo de dúvidas, seja pela ferramenta de conversa do YouTube, seja pelo meu e-mail, que é filardi@siqueiracastro.com.br, ou pelo próprio Instagram, que é Hugo Filardi. Então vocês me adicionem aí no Instagram, e qualquer tipo de colocação que vocês façam por direct será imediatamente respondida por mim. Bom, repisando aí as condições de avaliação do semestre, nós iremos receber até a data aprazada os trabalhos escritos de forma individual por vocês. Qualquer ponto que tenha despertado interesse em vocês durante o curso dessas sessões será possível de exploração por parte dos senhores. Então, comecem a escrever, escrevam e não fiquem com muito receio com relação à forma. A avaliação será integralmente ligada à questão do conteúdo. A ideia é identificar como os senhores desenvolvem determinados assuntos jurídicos. Bom, na aula de hoje, na sessão de hoje, a gente vai falar de um tópico bastante importante quando se trata de teoria geral do processo, que é, na realidade, a interpretação e a aplicação das normas processuais civis. Quando a gente fala de norma processual civil, eu gostaria de tratar com os senhores, de antemão, de uma divisão doutrinária existente nas normas processuais civis, que será bastante importante para os demais períodos de direito processual civil. Bom, nós vimos que o direito processual civil é ramo do direito público, né? Mas nós vimos também que essa é uma distinção meramente acadêmica e que cada vez mais o direito processual civil se aproxima do que chamamos de um fenômeno de privatismo. Então, existem cada vez mais elementos de direito privado sendo aplicados dentro da seara processual, dentro do ambiente processual. Nessa linha de raciocínio, eu gostaria de trazer para os senhores que as normas processuais civis, elas podem ser divididas, elas podem ser classificadas entre normas cogentes e normas dispositivas. Normas cogentes seriam aquelas normas de aplicação imperiosa, seriam aquelas normas tidas de ordem pública, direcionadas à coletividade e que tenham o condão de proteger o próprio sistema jurídico. Estas normas não poderão ser desconsideradas pelo julgador quando de sua interpretação / aplicação, e serão oponíveis aos jurisdicionados em qualquer situação, a qualquer tempo. Em contraposição a essas normas processuais civis cogentes, nós temos as normas processuais civis dispositivas. Normas processuais estas que possuem baixa relevância junto à coletividade e que são normas
que produzem, que têm uma relevância apenas perante os jurisdicionados envolvidos numa determinada relação jurídica de direito processual. Por serem normas processuais civis dispositivas, estas normas poderão ser relegadas a um segundo plano mediante a vontade das partes envolvidas ou diante do momento processual em que o processo estiver sendo desenvolvido. Por que isso é importante? Os senhores verão, mais à frente, que existem argumentos, que existem situações que podem ser invocadas a qualquer momento processual, que não estão sujeitas a um fenômeno de preclusão. Ou seja, eles podem ser invocados a qualquer momento. Eles não estão atrelados a um momento específico para arguição ou para que esse argumento seja levantado. Vamos dar alguns exemplos? A decadência, fenômeno de direito civil, é matéria de ordem pública. Por quê? Porque a decadência fulmina o direito material de uma forma grosseira, sem querer adentrar num conceito mais preciso de decadência. Mas a decadência fulmina o direito material. E por fulminar o direito material, a decadência não está sujeita a momentos específicos para ser levantada pelas partes. O próprio juiz poderá, de ofício, reconhecer a decadência, por se tratar de uma norma de ordem pública, por se tratar de uma norma processual civil cogente. As partes não podem dispor sobre a decadência. Decadência fulmina o direito material. Situação parecida ocorre com as condições da ação e os pressupostos processuais. Veremos que as condições da ação e os pressupostos processuais são requisitos absolutamente indispensáveis para que o Estado juiz profira uma sentença de mérito. Se o demandante não conseguir preencher as condições da ação e os pressupostos processuais, o juízo não poderá entregar uma sentença meritória, uma sentença que aborda os pontos efetivamente trazidos pelo autor para a deliberação pelo magistrado. Ele necessariamente deverá extinguir o processo sem análise de mérito pela inexistência ou pela existência de vícios. Vícios estes no que tange ao preenchimento das condições da ação ou aos pressupostos processuais. Se eu enquanto demandado, enquanto réu, se eu não menciono isso em defesa, o juiz, ao perceber, independentemente de alegação minha, enquanto demandado, ele tem a obrigatoriedade, por se tratar de norma cogente, de norma de ordem pública, de aplicar a regra do artigo 485 do Código de Processo Civil e extinguir o processo sem análise de mérito. Em oposição a essas normas cogentes, que são normas de ordem pública e se destinam ao perfeito funcionamento do Poder Judiciário, estão indissociavelmente atreladas
a sensação de credibilidade que o judiciário precisa passar ao jurisdicionado. Em oposição a essas normas cogentes, nós temos normas dispositivas. E lembro aos senhores, quando falei de privatismo processual, de ter mencionado o artigo 190 do Código de Processo Civil. O artigo 190 institui a possibilidade de negócio jurídico processual. Que história é essa de negócio jurídico processual? As partes poderão, desde que não estejam diante de normas cogentes, as partes poderão alterar regras procedimentais. As partes poderão livremente pactuar, previamente à instauração da relação jurídica processual ou no curso dela, se determinadas provas serão produzidas ou não, se haverá uma subversão na sequência, na marcha processual, se determinados recursos serão dispensados ou não. As partes, inclusive, poderão levar ao juízo para homologação uma espécie de calendário processual com data para término ou para entrega da tutela jurisdicional. Então, desde que não estejamos ferindo nenhum tipo de norma cogente, ou seja, só para ser fiel ao exemplo, as partes não poderão deliberar sobre o preenchimento fictício de uma determinada condição da ação. Ou as partes não poderão deliberar sobre a repristinação de um direito fulminado pela decadência. Mas as partes, sim, poderão dispor, alterar ou repactuar normas que não sejam de ordem pública, normas estas tidas como cogentes, poderão repactuar as normas dispositivas. As normas cogentes não poderão ser alvo desse movimento de privatização do direito processual ou não poderão ser alvo de negócios jurídicos processuais. Já as normas dispositivas poderão. O direito processual, ele tem um valor muito importante, que é a função social do processo. O professor José Carlos Barbosa Moreira, em 1984, na sua série clássica de temas de direito processual, existem 8 volumes que foram produzidos entre 1978 e até 1995. Esses temas de direito processual produziram ensaios e pareceres e escritos do professor José Carlos Barbosa Moreira em contribuição à evolução, ao futuro da ciência processual. E um desses célebres ensaios, ele falou sobre a função social do processo. A distinção entre normas cogentes e normas dispositivas deve ser lida de acordo com a função social do processo. A possibilidade de celebração de negócios jurídicos processuais entre os jurisdicionados, ela está intimamente ligada à análise da função social do processo. E a existência de normas de ordem pública que não podem ser afastadas pelas partes ou pelo próprio Estado juiz, também visa respeitar a função social do processo. Bom, tratando objetivamente com os senhores da interpretação
das normas processuais. Qual critério? Quais os critérios poderão ser levados em consideração por um magistrado ao interpretar uma norma processual civil? O primeiro critério é o critério gramatical. O critério gramatical sugere, gramatical ou literal, como queiram. O critério gramatical sugere que o intérprete da norma processual civil o faça respeitando a gramaticidade das normas. Ou seja, existe um apego formal à maneira pela qual uma determinada lei foi redigida. A frieza da lei é importante, segundo este critério de interpretação gramatical. Existe uma segunda maneira de se interpretar uma norma processual civil. Esta segunda maneira, tida como maneira sistemática, dispõe que a norma processual civil ela deve ser interpretada, a lei, o artigo de lei, ele deve ser interpretado de maneira combinada com as demais disposições que tratam sobre uma determinada matéria. Disposições estas que podem estar presentes no mesmo diploma legislativo ou que podem estar presentes em diplomas legislativos hierarquicamente superiores. Então, a visão sistemática, a interpretação sistemática, busca respaldar a interpretação da lei na própria Constituição. E aí lembro aos senhores de ter dito em algumas passagens sobre a concepção de um modelo constitucional de processo. A interpretação sistemática prevê a leitura de um determinado artigo de lei à luz da congruência do sistema jurídico, do sistema normativo vigente. Uma terceira forma de se interpretar normas processuais civis é a forma histórica. A forma histórica leva em consideração o ambiente no qual uma determinada norma foi produzida. Qual o componente histórico ensejou a atividade legislativa, a produção legislativa, que ora é interpretada? E aí a interpretação histórica faz um cotejo na evolução de tratamento desta determinada situação posta em texto de lei em ordenamentos jurídicos anteriores. Leve em consideração os debates legislativos. Leve em consideração a tendência interpretativa ou a tendência de julgamento sob uma ótica anterior. Então, o critério histórico é um critério que leva em consideração
tudo aquilo que motivou a produção legislativa. E a interpretação do texto de lei se dá de maneira afinada com as razões pelas quais, razões históricas, pelas quais o legislador optou pela positivação ou pelo detalhamento positivo de uma determinada situação fática. Quarta forma de interpretação da norma processual civil é a forma teleológica. A forma teleológica visa justamente prestigiar a função social do processo, a eficácia plena da função social do processo, porque descola a interpretação da norma do momento no qual ela foi produzida, mas sim pretende torná-la fresca, torná-la atual, de acordo com a situação fática albergada pela norma no momento em que ela ocorre. Então, a legislação, as leis, elas estão sempre correndo atrás de situações fáticas. Existe uma situação fática pautada em determinados conceitos e valores que são inerentes a uma determinada época. E aí o legislador ele produz uma norma, ele produz uma lei. Só que a situação fática ela vai estar sempre na frente. E ela muda com uma frequência que não é acompanhável pela própria liturgia de produção legislativa. E aí o que o legislador faz, o que o magistrado faz, perdoe-me, com a interpretação teleológica? Ele presume qual a intenção da legislação em se adaptar à modificação da situação fática que ensejou a produção legislativa. Então a situação fática mudou. A lei está posta. O que o julgador faz? Até de acordo com o princípio do não liquer. Ele precisa entregar a tutela jurisdicional. Ele atualiza a interpretação da lei sob a ótica da novidade fática surgida. Existe uma quinta forma de interpretação, que é a forma comparativa. É quando o intérprete da lei busca no direito comparado entender como uma determinada lei que possui legislações correlatas em outros países vem sendo aplicada, vem sendo interpretada, vem sendo revelada para aplicação no seu caso concreto. Interpretação gramatical, sistemática, histórica, teleológica, comparativa, uma não afasta a outra. Desde que o norte do julgador seja o respeito à função social do processo. E quando, mais uma vez, falo em função social do processo, a minha primeira remissão foi um artigo do professor José Carlos Barbosa Moreira, salvo engano, de 1984. E disse aos senhores também que a ideia dos ensaios do professor era projetar o futuro da ciência processual no Brasil.
Leiamos juntos o artigo 8º do Código de Processo Civil de 2015. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Bom, senhores, vamos avançar. Falamos de interpretação das normas processuais e aí eu gostaria de tratar com os senhores basicamente de 3 artigos constantes do Código de Processo Civil de 2015 que detalham a aplicação da norma processual nas suas acepções espacial e temporal. A aplicação da norma processual no espaço, ela está detalhada ou definida pelo artigo 13 do Código de Processo Civil. O artigo 13 dispõe o seguinte: a jurisdição civil será regida por normas processuais brasileiras. O Estado brasileiro é soberano na edição, na interpretação e na aplicação de normas processuais. As normas processuais estrangeiras não são aplicáveis em território nacional. Vamos voltar à leitura do artigo 13. Então vamos lá. A jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte. A regra geral é que não haja interferência de legislação estrangeira no direito processual brasileiro, salvo se o Brasil for signatário de acordos e de tratados internacionais. Esses tratados e acordos são recepcionados de maneira hierarquicamente superior à lei processual, que é uma lei ordinária. Então, o artigo 13 do CPC, ele dispõe que a aplicação da norma processual civil no espaço, ela guarda escorreita relação com a soberania dos estados. E aí, quando eu falo estados, eu não estou falando dos estados membros de uma federação. Estou falando de países. Então, uma norma estrangeira ela não é aplicável, uma norma processual estrangeira. Estou falando de norma processual. Antes que os senhores se perguntem, mas eu vi no escritório que um determinado contrato faz menção a uma norma de natureza civil de um outro país. Estou falando de norma processual. Esta soberania da norma processual brasileira no território brasileiro, ela só pode ser temperada através da aderência do Estado brasileiro a tratados, acordos e convenções internacionais. E aí, apenas para exemplificar,
eu trago aos senhores o exemplo do Pacto de San José, que é um pacto, é um tratado internacional que visou estabelecer alguns princípios humanitários e de respeito à dignidade da pessoa humana na condução de determinados processos. Então, nós temos, através do Decreto 911, Decreto-Lei 911, a possibilidade de prisão civil por descumprimento de busca e apreensão em bens adquiridos por alienação fiduciária. Esta disposição é incompatível ao Pacto de San José. Por conta disso, esta disposição é tida como não aplicável. Diferentemente do caso da prisão civil por inadimplemento de pensão alimentícia. Sendo essa uma hipótese de prisão civil não rechaçada pelo Pacto de San José. Bom, falei do artigo 13, que é o artigo que dispõe sobre a aplicação da norma processual civil no espaço. Gostaria de lembrar aos senhores que, além da acepção espacial de aplicação de uma determinada norma, nós temos a acepção temporal de uma determinada norma. E as normas processuais civis, elas são regidas por um brocardo romano de nome Tempus Regi Actum. O que diz essa expressão romana? O tempo rege o ato, não o actum. O tempo rege o ato. Essa expressão nos sugere que a norma processual tem aplicação imediata porém não retroativa. A aplicação de uma determinada norma, de uma determinada lei processual é imediata. A partir do momento que uma determinada lei produz efeitos no sistema jurídico, ela tem eficácia e aplicabilidade imediata a relações jurídicas processuais em curso. Então, se houve uma alteração legislativa e existem processos em curso, esta alteração legislativa será aplicável, sim, aos processos em tramitação. Mas lembrem-se, disse aos senhores, que a lei processual tem aplicação imediata. Porém, a lei processual não possui aplicação retroativa. A lei processual tem aplicação imediata, pró futuro, mas ela não retroage. E a aplicação da norma processual no tempo deverá, além do tempo reger o ato, respeitar o direito processualmente adquirido pelo jurisdicionado e respeitar a teoria do isolamento dos atos processuais. Então vamos lá. Imaginemos uma seguinte situação.
Nós temos uma relação jurídica processual posta para julgamento na fase probatória. E eu, enquanto jurisdicionado, demonstrei a intenção de produzir um determinado meio de prova. Surge uma lei e elimina a possibilidade de produção de prova através do meio sugerido ou indicado por mim, enquanto jurisdicionado, como necessário. Esta nova lei não irá impactar o meu direito processual adquirido a produzir uma determinada prova sob um meio probatório que foi revogado por uma legislação posterior. Então, eu já tinha o direito processual adquirido, a produção daquele determinado meio de prova. A lei não pode retroagir para sufragar ou para impedir o exercício de um direito adquirido, direito processual adquirido. Imaginemos uma outra situação. É proferida uma determinada decisão e esta decisão possuía um recurso correlato para a sua impugnação. Sobreveio uma determinada lei que retira esse recurso do sistema jurídico. Eu tenho, sob a ótica da teoria do isolamento dos atos processuais, sob a ótica de fases, e sob a ótica do direito processualmente adquirido, eu tenho o direito a interpor um recurso que foi eliminado do sistema jurídico. Bom, com relação à aplicação da norma processual no tempo, eu sugiro aos senhores a leitura do artigo 14 do Código de Processo Civil. O artigo 14 dispõe o seguinte: a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Aqui cabe uma remissão ao artigo 1046 do Código de Processo Civil, que é o artigo que dispõe a aplicabilidade imediata do Código de Processo Civil de 15 a situações jurídicas, a relações jurídicas processuais concebidas sob a ótica do Código de 73, desde que ressalvados ou assegurados os direitos processuais adquiridos, desde que observadas a teoria do isolamento dos atos processuais. Por fim, senhores, sugiro a leitura do artigo 15 do Código de Processo Civil. O artigo 15 dispõe a aplicação de normas processuais civis de maneira subsidiária e supletiva a outros processos que não o processo civil. Então, o artigo 15 dispõe o seguinte: na ausência de normas que regulem processos eleitorais, processos trabalhistas ou administrativos, as disposições desse Código lhes serão aplicadas de maneira supletiva e subsidiária. Espero que vocês tenham gostado da aula e fiquem em paz.